Olá a todos, estamos aqui novamente no Estação Sabiá, na TV 247. Eu sou Regina Zappa e hoje eu vou conversar aqui com Rafael Matoso, que é historiador, pesquisador, autor de Diálogos Suburbanos. Agora ele tem uma coluna na Veja Rio que fala sobre histórias e curiosidades do subúrbio. O Rafael já esteve aqui com a gente antes, e numa entrevista muito boa que a gente falou sobre toda essa questão cultural do subúrbio. Foi quando estava para acontecer o viradão suburbano, né? Mas estamos aqui de novo com o Rafael. Ele acabou de escrever uma coluna. Bom, primeiro, boa tarde, Rafael. Boa Tudo bem? tarde, prazer estar aqui. Prazer é nosso aqui. Você escreveu, Rafael, uma coluna recentemente que você levanta uma questão importante que não se está falando muito, que é por que com tantas experiências de epidemias no Rio de Janeiro, e você vai contar um pouco dessa história para a gente, por que até hoje a gente não está preparado para combater epidemias nos subúrbios, nas favelas e na periferia? Então, Regina, historicamente, a cidade do Rio de Janeiro, né, ela não foi uma cidade devidamente planejada, vamos dizer assim, né, para abarcar, para ter tanta população, tanta gente foi chegando nela. Isso ficou evidente a partir da transferência da corte para cá, né, a partir da chegada da família real, em março de 1808. Olha que engraçado, né? Mesmo mês em que a gente está vivenciando esse surto, né, da pandemia do Covid-19 aqui no Brasil. Chega a família real e, junto com ela, chega uma concentração muito grande de pessoas, trazendo, né, junto com elas também na sua bagagem vírus e outras doenças. E a falta de infraestrutura da cidade fez com que uma série de epidemias fossem, ao longo da nossa história, né, dizimando e afetando a vida e a saúde dessas pessoas do Rio de Janeiro. Né? A gente já teve, historicamente... Eles vindo da Europa também, do mesmo jeito que veio o coronavírus, Sim. principalmente da Itália, né? Sim, né? E é importante lembrar que os portos do Rio de Janeiro, eles durante séculos, né, trouxeram para cá doenças como a cólera, doenças como a varíola, a febre amarela. A gente já tinha, né, doenças como a gripe espanhola, que talvez tenha sido muito representativa para a gente aprender com essa experiência, né? Porque praticamente um século que a gente venceu essa grande pandemia também, que chegou aqui no Brasil em 1918, mas que até 1920 vitimou muita gente aqui no Rio de Janeiro, né? No Brasil, especialmente Janeiro, pela concentração, por ser a capital. Talvez o que São Paulo esteja vivendo hoje de concentração aconteceu, né, com a gripe espanhola no Rio de Janeiro. Então, a gente tem essa experiência já, e a Fiocruz está aí, com 120 anos, para mostrar que essa preocupação, né, essa necessidade de combater, de produzir soros, de produzir, né, remédios que possam, e técnicas que possam fazer com que essas doenças sejam sentidas, mas infelizmente não foi o caso, né? Hoje a gente tem presenciado o perigo que essa pandemia vai gerar e tem gerado ao chegar nas áreas mais carentes da cidade, né? Principalmente nos subúrbios, nas favelas, na Baixada, na periferia de modo geral. Eu acho Eu que acho que a gente tem que... Pois não? tudo isso mostra também, por um lado, a importância da pesquisa, né? Que desde um ano atrás, desde que assumiu esse governo, a pesquisa vem sendo meio que dizimada no país. Quer dizer, vários pesquisadores foram embora porque não tinham mais recursos para fazer pesquisa aqui, e agora a gente está provando, está mostrando aí com a URJ, a UFRJ, bolando esses ventiladores novos. Quer dizer, como os cientistas brasileiros são criativos e importantes, e como, apesar de tudo, a gente vai levando à frente essa pesquisa. E agora espero que todo mundo veja, né, a importância disso, né, para o futuro, para o presente e tudo, né? Regina, é impressionante mesmo que essa semana, para fazer essas matérias, né, a gente está com uma coluna na Veja, e a Veja está investigando bastante essa questão, né, a Veja Rio, investigando bastante essa questão de como está sendo esse comportamento do vírus aqui na cidade do Rio de Janeiro. A gente ainda não
tem essa devida noção, né? A gente tem visto isso, que as pessoas ainda, inclusive, ainda não têm a dimensão, né, do que é essa pandemia. É inacreditável perceber que a Organização Mundial de Saúde tem mostrado exemplos e tem dado diretrizes que, né, o nosso governante mais representativo, no caso das hierarquias dos poderes aqui, né, do Poder Executivo, tem desconsiderado. Então, é muito alarmante isso acontecer. E isso prova que a gente precisa ainda mais investir na saúde. E eu entrevistei algumas pessoas da Fiocruz, né, nesse momento, para a gente falar disso, e o que me deixou mais assim alarmado é saber que as bolsas de pesquisa, de iniciação científica, né, de fomento, de investimento em material estão sendo cortadas agora, no auge dessa crise. Isso, para mim, é inconcebível, né? Não tem nem o que a gente tecer de comentário com relação a isso, porque é algo que não é ponto pacífico, que é ponto pacífico, que não tem como a gente discutir, né? Só existe condição da gente conseguir minimizar os impactos que vão ser nocivos, não só no ponto de vista da saúde pública, mas da economia, que tem muita gente preocupada, se a gente tiver, de fato, pensando em como combater isso. E quem vai combater isso são os sanitaristas, é a ciência, são os médicos que precisam disso, a produção de equipamentos, né? Então, eu, de fato, fiquei muito alarmado, né? Algo que a gente tem visto, né? As bolsas de pesquisa estão sendo cortadas. Então, não era para estar acontecendo isso nesse momento. E a história nos prova que todos os combates que foram efetivos ao longo do tempo partiram de um investimento público representativo, né? Quando a gente teve a construção do Lazareto, do Hospital de Quarentena na Ilha Grande, né, no final do segundo reinado de Dom Pedro II, se investiu uma quantidade significativa de recurso ali, achando que aquilo ali podia melhorar, e de fato foi representativo para a cidade do Rio de Janeiro, para conter os surtos, foi usado durante a gripe espanhola, né? Então, se a gente não tiver um investimento em saúde, em ciência, em tecnologia, a gente vai voltar à Idade Média, infelizmente, e aí a gente vai vivenciar, né, a morte dos mais pobres, porque esses com menos recursos têm menos condição de comprar o álcool em gel a 10, 20, 30 reais, né, de fazer a devida, né, higiene. É um absurdo a gente lembrar que a gente está vivenciando uma crise dessa de saúde, onde a principal, né, forma de combater o vírus é lavar as mãos, é usar água e sabão, e a gente não tem água encanada chegando na casa de muitas comunidades do Rio de Janeiro, né? Então, isso é uma denúncia gravíssima. E a água que chega da SEDAI, né, com uma qualidade suspeitíssima, porque até pouco tempo a gente estava vivendo esse problema aí. Então, esse problema do abastecimento de água não de forma favorável. E é impressionante a gente pensar que em pleno século XXI a gente teria, né, problemas que são estruturais da cidade colonial, né, fazendo com que mais vítimas possam acontecer. Eu, de fato, fico alarmado com isso, Regina. E só mais um detalhe importante para comentar nesse aspecto, é que a pandemia tem servido para a gente também refletir, né? Estar em casa é um exercício de reflexão. E a reflexão que tem que ser uma reflexão menos individualista. A gente não pode pensar só né, naquilo que a gente precisa para a nossa sobrevivência. A gente tem que pensar que a gente vive numa sociedade que é integrada. E isso é muito importante, porque quando a gente fala da economia, se a gente não sair, a economia vai parar. A gente tem que lembrar que se a gente sair e as pessoas morrerem, essa economia vai parar, por falta de mão de obra, por falta de consumo, né? Então, eu acho que até mesmo a lógica da preocupação capitalista, do desenvolvimento, tinha que fazer uma autocrítica, uma reflexão de que se não existir essa integração entre a gente, não existe mais nada para além disso, né? Eu acho que é um ponto que a gente tem que pensar. Queria deixar esse... Você tem toda a razão, e o que a gente espera é que, por mais doloroso que seja todo esse período que a gente vai ter que enfrentar, e a gente sabe que vai ter mortes, a gente sabe que vai haver uma desintegração da economia, a gente espera que a gente saia disso com uma nova mentalidade, né? Porque isso eu acho que é a coisa mais difícil de mudar numa sociedade, é a mentalidade. E a gente vem há muito tempo com essa mentalidade do capitalismo de acumulação e tudo isso, e egoísmo, individualismo, e eu espero que, quando isso tudo passar, as pessoas se conscientizem de que o coletivo é que vai funcionar, né? A solidariedade é que vai funcionar para todo, para a economia, para a sociedade, para tudo. Então, a gente fica esperando aí que venha uma nova mentalidade depois de tudo, e não o contrário, não que as pessoas fiquem mais agressivas, mais
egoístas. Mas eu queria, até você falou no inconcebível, né? A gente, de cortar em bolsas, a gente está vendo isso, realmente, a gente está vendo muita coisa inconcebível no Brasil, né? E uma delas é o presidente dizendo que a economia não pode parar, as pessoas têm que ir para a rua, e a gente já viu, depois dessa fala dele, apesar de todos os alertas da mídia e tal, a gente está percebendo que já está tendo um movimento maior das pessoas na rua. No sul do país já teve carreata. Então, eu queria te perguntar, aí no subúrbio, como é que as pessoas estão se comportando? Se a ideia geral de que tem que ficar em casa, e a gente sabe que tem que ficar por um tempo mesmo, ou essa fala já desmobilizou um pouco esse comportamento? Então, Regina, existe uma coisa que essa pandemia, de fato, tem afetado significativamente a vida no subúrbio. Porque o subúrbio, a vida no subúrbio é a vida da informalidade, né? Talvez a gente tenha, eu não tenho dados que comprovem isso aqui, mas talvez a gente tenha um dos maiores mercados informais da cidade do Rio de Janeiro, né? Tá aí o comércio do Mercadão de Madureira, das ruas, né? Que deixam isso evidente. Assim, a gente movimenta, nós somos um braço, é a força da cidade, né? Mas de forma muito informal ainda. E é claro que essa pandemia tem afetado, infelizmente, esse grupo de forma muito, né, dolorosa, porque são pessoas que têm que vender o pão de cada dia, aqui em casa o padeiro ainda passa, né, mas tem dias que não passa. Então a gente sabe como é complicado tudo isso. E é importante também que a gente entenda que uma das características marcantes do subúrbio é a solidariedade, né? Quando alguém fica doente, é normal que a gente saiba do nosso vizinho, que a gente vá lá, que a gente ajude. E essa pandemia tem afetado esse aspecto, né? Tem afetado o aspecto financeiro dos que não podem trabalhar na informalidade, né? A quantidade de pessoas que fazem diaristas, que vão nas casas da Zona Sul muitas vezes para limpar e que não estão podendo ir, que não estão recebendo, né? E a dificuldade da gente poder se integrar quando um está passando mal, entrar na casa do outro, o que aconteceu, eu faço a comida, eu te ajudo. A gente brinca que no subúrbio, o suburbano, o vizinho é quem chega primeiro para atender em caso de crise de saúde, muito antes do SUS, do bombeiro, de qualquer outro órgão, outro representante público, né? E, infelizmente, isso tem afetado muito. Mas, por outro lado, eu também tenho presenciado coisas que são muito interessantes de se analisar nesse momento. Novas formas de tentar ajudar. A gente tem visto muito os mais jovens, né, deixarem recados em condomínios do subúrbio, em localidades de que a gente pode fazer compra para você, né? O grupo de risco, geralmente os mais idosos e com doenças pré-existentes, por favor, não saia na rua, deixa que a gente, sempre que o vizinho passa aqui na frente da minha casa, ele pergunta, está precisando de alguma coisa? Quer que eu traga alguma coisa para você da rua? Para evitar esse risco de sair. E uma coisa que também tem me chamado muita atenção são os panelaços, né? Porque a gente tem presenciado o aumento dessa insatisfação, né, nos barulhos das janelas, né? Eu acho muito legal. A gente está fazendo um projetinho que basicamente eu pensei durante essa quarentena, na verdade dois, né? Um chamado Papo de Subúrbio e um chamado, né, Janelas Suburbanas. O Janelas Suburbanas é assim, a gente tira fotos para que as outras pessoas possam ver, e até as pessoas das casas geminadas, que às vezes não têm tantas janelas assim, para que elas possam ver o mundo, né, e que o dia está bonito e que a vida está, né, seja pela natureza, seja pelo sol, seja pelo canto dos pássaros, está sobrevivendo, e a gente vai sobreviver. Então, essas janelas suburbanas, para mim, elas representam um pouco disso. Quando você vai para a janela protestar e você faz barulho, né, contra um presidente que não te representa, contra um presidente que te manda ir para a rua porque ele está preocupado com a economia, mas ele está em quarentena, né, mas ele está na segurança, né, de todo o aparato que a medicina pode oferecer para ele. Eu acho isso inconcebível. Assim, eu acho que é muito importante que a gente saiba que a gente tem que conquistar nesse momento muito mais aquilo que você falou, muito mais do que não só repensar a vida, repensar o que é importante e significativo para o desenvolvimento de um país, que não é só a economia, e principalmente a educação. A gente esquece de falar que tudo que está envolvendo o vírus envolve educação sanitária, envolve educação ambiental, de saber onde você deve colocar seu lixo, a educação social, de como você deve se representar, né, dentro da sociedade, como ajudar o próximo. E enquanto a gente estiver falando em números da economia, né, e falando de gastos, a educação, a ciência não é gasto, é investimento.
que fazer para que a gente não corra novos riscos, para que a gente seja menos injusto, né, mais igualitário. E, então, assim, é importante deixar claro que aqui no subúrbio a gente tem visto essa insatisfação crescente, né, a gente tem visto nas comunidades, a gente tem visto através das janelas que as pessoas estão protestando, que elas querem uma representatividade mais efetiva e que elas não querem um governo apenas preocupado com números. É até estranho perceber que, nesse momento, o governador do Rio de Janeiro tem sido mais coerente do que, né, o presidente da República, que deveria ser mais orientações, né, do campo da saúde, da pesquisa científica nessa área de modo geral. A gente, o governo do Rio surpreendeu a gente mesmo e eu acho até que agiu rápido, até com uma semana uma semana antes de São Paulo. Eu me lembro que a gente fechou as escolas aqui no Rio e São Paulo fechou as escolas uma semana depois, né? Eu acho que isso talvez tenha protegido um pouco mais a gente aqui no Rio, porque a gente está vendo os casos aumentarem mais em São Paulo do que aqui. Não sei, é só talvez uma percepção. Mas você falou das janelas suburbanas, que achei bem interessante, bem legal, e isso ajuda também essa coisa da humanidade, né, das pessoas serem solidárias e mostrar para o outro e tal. Mas você também está com um outro projeto, um outro programa que chama Papo Suburbano. O que é o Papo Suburbano? Então, só vou pegar um gancho na sua fala antes de responder. É importante a gente ter a noção de que a gente não sabe ainda como essa doença se desenvolver num país subdesenvolvido igual, né? A gente viu nos países desenvolvidos, né, principalmente na Itália, na Inglaterra, agora recentemente, e até nos Estados Unidos, aqui na América, né, exemplos de que a gente não deve, né, menosprezar, de que a gente não deve convocar a população para ir para a rua, para não parar a economia. Esse risco vai ser muito maior depois. E o gasto, né, com a saúde vai ser muito maior depois, além do gasto do desgaste psicológico e humanitário que isso pode gerar. Então, assim, quando a gente vê os governantes do mundo afora, seja na Inglaterra ou sejam nos Estados Unidos, desculpa, falando antes disso, né, como medida preventiva, a gente está vendo que é necessário mesmo. E com relação aos projetos, o que eu queria falar para você é só que a gente tem que procurar meios de estar próximo nesse momento em que a gente está fisicamente afastado. E próximo, eu digo, numa conexão social, numa conexão, né, intelectual, numa conexão mental e numa conexão de amor, de afeto. Foi daí que surgiram vários projetos suburbanos que a gente desenvolve, como o Diálogo Suburbano, que é ouvir o outro. E como a gente está em casa agora, eu pensei em uma ideia que a gente está desenvolvendo agora com a ajuda do Marcelo Vale, lá do Espaço Travessia, do Centro de Saúde, né, Niso da Silveira, e também do Luiz Cláudio, do Subúrbio em Transe, que é o Papo de Subúrbio. O que é o Papo de Subúrbio? Já que a gente está cada um na sua casa, mas que a gente tem que resistir, a gente grava um vídeo curto, entre 5 minutos e mais ou menos 3 e 5 minutos, onde a gente vai poder ali externar nossas opiniões sobre o que está acontecendo, onde a gente possa dividir, não necessariamente falar do contexto que a gente está vendo agora, porque às vezes a gente precisa também ter uma sanidade mental e pensar em outras coisas, mas um poema, né, um texto, uma reflexão, uma pílula de solidariedade que a gente receba pelo WhatsApp. A gente criou até um canal no YouTube que eu convido as pessoas a ir lá dar uma olhada, né, que é o Papo de Subúrbio, e a gente já pegou depoimentos, né, do André Mansur, do Jefferson Pedro, do autor do Dandara, a gente pegou, né, agora da Élica Takimoto, e a gente está pegando uma série de depoimentos, né, do Marquinhos de Oswaldo Cruz, onde as pessoas têm dado e ajudado a gente a viver esse momento difícil, falando, né, algo que eles acham representativo, que seja ouvido e que seja pensado nesse momento nas suas casas. Eu acho que é um projeto simples, é óbvio, mas é um projeto que a gente está fazendo com a possibilidade que a gente tem agora. O mais importante para a gente é saber que nós estamos juntos, né? É muito importante isso. Não se supera uma diversidade tão grande como essa, né, de forma individual. Esse modelo da felicidade, do desenvolvimento, que é egoísta, que é individual, que você tem, o outro não tem, né?
tem que ser superado nesse momento, né? Não adianta, o que me adianta ter um carro de, né, não sei quantos R$ 1.000, um celular de não sei quantos, né, R$ 1.000 nesse momento onde a gente não consegue, né, sair à rua. Então é importante que a gente pense nisso. Tá bom. Eu ia te perguntar se você acha que existe um sentimento maior de solidariedade no subúrbio, por estar talvez longe do grande centro urbano da cidade. Existe essa diferença? Eu acho que sim, Regina. Eu não só acho, como eu comprovo isso na minha prática. Mas eu também estou falando a partir do meu ponto de vista, né? É importante sempre lembrar que não existe só um subúrbio, existem vários subúrbios, e que o conceito de subúrbio no Rio de Janeiro é analisado de uma forma muito equivocada, né? Eu sempre friso esse ponto, porque subúrbio é tudo aquilo que está no entorno da cidade e que dialoga com a cidade, né? Então a gente não pode desassociar. No Rio de Janeiro, a gente criou um subúrbio histórico meio circunscrito à Zona Norte, e que não é verdade, né? A gente, Baixada é subúrbio, né? Zona Norte, Zona Oeste, favelas. Subúrbio é uma integração à cidade, né, dita formal, dita oficial. E eu vejo que aqui a solidariedade é um elemento característico da nossa identidade, sim, eu vejo. Né? Eu sei o nome dos meus vizinhos, eu sei o que eles precisam, né? Eu sei como eu posso chegar e acessar até eles, eu sei que a vizinha do lado não gosta, né, que eu grite na porta dela, então eu tenho que tocar a campainha, eu sei que o outro do lado gosta que eu grite, eu sei que eu posso passar na rua e falar, e aí, como é que tá? Né? E eu sei quem eu posso abraçar e quem não posso. E eu sei principalmente onde cada um trabalha, como cada um sobrevive, e eu sei, né, eu estou falando da minha experiência aqui no subúrbio, como eu posso ajudar. E baseado nessa experiência, a gente tem visto muita gente atuando nesse momento no subúrbio, né? O coletivo Fala Subúrbio, do Danilo Firmino, né, que está levantando, né, cestas básicas para quem precisa, na região de Honório Gurgel, né? O amigo Rodrigo Bertamê também à frente, né, do Conselho de Arquitetura lá e procurando meios para ver dentro das comunidades como é que a gente pode ajudar, né, a abrir uma janela, fazer uma ventilação. A própria Tainá de Paula também falando muito sobre isso nesse momento, que é a urbanista e arquiteta, sobre como fazer um confinamento, né, onde a gente sabe que mais de um terço da população do Rio de Janeiro mora em comunidades. Né? A gente tem aí censos da favela, censos da Maré, por exemplo, que mostram que existem mais de 3 habitantes por cômodo, muitas vezes, nessas regiões, né, periféricas. E aí você tem que pensar nessas alternativas. Não existe vida no subúrbio, né, ou nos subúrbios sem essa solidariedade. Solidariedade até mesmo para usar o computador agora. A gente tem, né, quem está com acesso à internet tem que saber dentro de casa. A Secretaria de Educação está pedindo para a gente passar atividades para as crianças online, né, e a gente tem visto isso. Às vezes, a família não tem acesso à internet, e quando tem por um celular ou por um computador, e a gente tem que ter a solidariedade também nesse momento de dividir isso. Então, a solidariedade é uma marca latente da existência e da resistência, como diz o Simas, né? A gente tem que se resistir a cada momento. E é inegável que isso tenha acontecido. Eu acho muito essa solidariedade que está acontecendo, né, de vários projetos. Pois não? Não, é Desculpa. que deu um probleminha no seu áudio, deu uma paralisada aí no seu áudio. Você só repete um pouquinho esse final do que você está falando? Uhum. Não, eu estava dizendo que eu acho fundamental para a gente manter essa solidariedade, que é uma característica latente da identidade suburbana, e ela tem se ampliado nesse momento. É impressionante ver como vários projetos têm acontecido de forma... Ninguém está fazendo projeto para aparecer, não, né? Para falar, olha, porque ninguém está ganhando com isso. A gente está fazendo para a gente mostrar que estamos juntos. Assim. Um exemplo simples e eu acho muito emblemático disso. Existe um livreiro, né, o Ivan, que tem uma livraria maravilhosa, um sebo aqui no subúrbio do Meia, na Belle Époque, que a gente estava tendo encontros lá, depressão, e esses dias, aliás, ontem, ele pegou, tem esse livro aqui, né? Rafael, se alguém quiser, eu posso mandar para vocês. Vou te interromper de novo. Pois não, pois não. Porque está dando algum probleminha técnico aí. Só queria que você repetisse, você falou desse livreiro que tem essa livraria chamada Belle Époque. A partir daí a gente não conseguiu mais entender. Então, eu estou dando desculpa.
A gente está resistindo do jeito que dá e até a nossa Claro, internet lógico, também. lógico, lógico, lógico. Então, o que eu estava falando é que são tantos exemplos que fica até difícil destacar um. Mas eu achei muito representativo ontem, num grupo dos subúrbios cariocas, da revista Sarau Subúrbio, que é um grupo que eu participo, o Ivan Livreiro abriu um livro, né, que ele tem e falou: poxa, alguém tem esse livro, olha que bacana, é um livro sobre a história da música, do rádio no Brasil, tem até um áudio, um disco gravado junto. E ele, eu falei que não tinha material e outras pessoas, ele prontamente falou assim: olha, eu vou gravar isso aqui, vou mandar para vocês, eu vou tentar, né, escanear isso aqui para mandar isso para vocês agora. Então é um exemplo que a gente está tendo simples de conexão, tá? De como a gente pode estar se integrando no meio disso tudo. Achei bem legal. Então, um pequeno exemplo. A Eliane, que é uma amiga também está material, subúrbio, vá para então muita coisa boa está acontecendo nesse momento e que a gente consiga provar que para além, né, dos ditames, das ideias de um governo que nesse momento se mostra, né, autoritário e preocupado mais com as questões financeiras, mais em auxiliar, né, banqueiro e o grande comércio e o grande capital, né, que a gente precisa muito mais do que os R$600 ou 1.200 por família que vão ser provavelmente aprovados agora e que a gente espera que seja. A gente precisa de muito mais ações, não só governamentais, como ações sociais, né, das pessoas que reflitam e que pensem a cidade de uma forma não partida. A gente tem que servir essa cidade, a gente tem que, né, aproximar ela cada vez mais e mostrar que a gente precisa construir uma nova realidade. Senão a gente não sai desse buraco que o vírus apenas expôs para a gente. Tá certo, Rafael. Eu acho que é um belo exemplo esse que você está dizendo, que as pessoas estão fazendo coisas. Ninguém tá fazendo essas coisas para ganhar dinheiro nem nada, mas eu acho que é um exemplo do mundo que pode surgir depois disso tudo. Eu até estava lendo uma coisa de manhã que dizia que as pessoas querem sair, querem voltar, porque o presidente está mandando ir trabalhar, só que você vai voltar para onde? Para um mundo que não existe mais. É isso que esse autor estava dizendo. Esse mundo não existe mais. A gente vai passar por isso e vai vencer, quer dizer, com todas as perdas que a gente vai ter, e a gente espera que surja daí um mundo novo com esses exemplos que você está dando aí e muitos outros de solidariedade e coletividade. Rafael, eu tenho assim uns 2 minutos ainda para a gente terminar o nosso programa. Queria saber se você tem alguma outra coisa para dizer. A gente pode voltar depois, outro dia, a falar novamente. E você falou precisa de muitas ações para o subúrbio, para a periferia. Que ação que você acha que seria mais importante agora, nesse momento de confinamento, além, claro, da ajuda do governo, do dinheiro que vai vir para as pessoas, dos recursos? Teria alguma coisa que a gente possa fazer além do que já se está fazendo? Regina, primeiro te agradecer. Eu acho que ações como essa sua mostram a preocupação, né, que deve acontecer. Eu acho que a gente tem que, de fato, estar conectado, a gente tem que estar, de fato, preocupado em dar voz, né, para o lado da história, que talvez seja o lado que vai sofrer mais com esses impactos, que é o lado dos menos favorecidos socialmente e economicamente. Eu acho interessantíssimo, eu acho brilhante, não esperaria menos de você, né, nesse momento. E acho que existem várias ações e que essas ações devem ser mantidas. E a primeira coisa é óbvio e evidente: a vida vem em primeiro lugar, antes da economia, antes de qualquer outra coisa. Então, manter essa quarentena, esse devido, eu não gosto da palavra afastamento social, manter essa postura de responsabilidade social com o outro, porque você não está se afastando só por você está se afastando pelo prol do próximo e por quem está em grupo de risco, né? Então, é importante que a gente garanta uma renda mínima. É importante que a gente saiba que essas pessoas não podem voltar a pegar um transporte público lotado, a ir para um mercado de trabalho aberto que eu falo assim, com muita gente circulando, porque isso só vai piorar. Então, acho que as medidas emergenciais agora são solidariedade, reclusão, quarentena nesse momento, e muito diálogo, porque a gente tem que mostrar e investir, né, no diálogo, seja ele no campo da saúde ou seja ele no campo da integração social.
Eu acho que essas seriam as melhores recomendações, Regina. Muito obrigado, tá? E eu estou aqui à Ótimo, disposição para Rafael. que vocês precisarem. Acho que você, nossa, foi brilhante nesse teu resumo sobre as coisas que estão acontecendo e essa voz que vem, e não do centro urbano da cidade, mas que vem aí também da periferia, dos outros locais da cidade que a gente precisa ouvir e saber o que está acontecendo. Então, por isso, eu te peço para daqui a um tempinho a gente voltar a conversar aqui, você me contar como é que está a evolução das coisas aí, como é que as pessoas estão se comportando, e vamos torcer para que essa tragédia que a gente está vivendo, a gente possa minimizar ela o máximo possível. Muito obrigada, Rafael, e até a próxima. Eu que agradeço, Regina, e estamos disponíveis aqui para o que for. Vamos continuar na luta e unidos, tá bom? Obrigado, Tá bom. querido. Um grande abraço, um abraço a todos que estão aí assistindo a gente e até a próxima.